Você é Bahia? Então se acomode, porque o que vem por aí é informação daquelas que mexem com o coração tricolor. A temperatura subiu em Salvador e não é por causa do clima, não. A Fonte Nova, palco de tantas alegrias, parece cada vez mais perto de voltar a ser do Bahia, e isso não é sonho, é movimentação de bastidores real, concreta. Informações de dentro dão conta de que o clube já está articulando os bastidores para assumir o controle da arena, que hoje pertence a uma composição tripla entre governo, US e Odebrecht. E o que tem de gente querendo que o Bahia seja dono da própria casa não é brincadeira. Imagina só, a Fonte Nova com cara, alma e coração tricolor, do jeito que a torcida sempre sonhou. Isso é mais do que uma notícia. É uma declaração de amor ao clube. Mas segura aí que não para por aí. Tem mais bomba vindo e dessa vez envolve um nome que mexe com a memória afetiva do torcedor, Anderson Talisca. Sim, meu amigo, a possibilidade de ver Talisca novamente vestindo a camisa do Bahia está mais viva do que nunca. De acordo com fontes internas, a ideia é que ele assine um pré-contrato em janeiro de 2026 e se apresente oficialmente no meio do ano. A informação vem quente, e mais do que isso, vem com uma carga emocional pesada. Porque Talisca, além de ser um jogador de altíssimo nível, é cria da casa, é da base, é daqueles que têm identificação. E mesmo que digam que vem por amor, não é exatamente caridade, né? É projeto. É camisa pesada. É Bahia querendo voar alto e mostrar que o clube está entrando num novo patamar de ambição. Mas para quem pensa que o Bahia vive só de sonho, bora falar de realidade dentro de campo. E a realidade é essa, o elenco atual do Bahia é bom. Tá competindo, tá pontuando, tá ali no topo da tabela, mas tem um alerta importante sendo feito por analistas e até por gente ligada ao próprio clube. Se não reforçar, pode acabar caindo de rendimento. A campanha até aqui é sólida, ninguém discute isso, mas futebol é dinâmico, meu parceiro. Chega o segundo turno, o bicho pega. É lesão, é suspensão, é jogador cansado. Se não tiver peça de reposição à altura, a queda é inevitável. Por isso, já se discute nos bastidores a necessidade de pelo menos 4 reforços pontuais nessa janela. Um goleiro, um zagueiro, um substituto direto para Everton Ribeiro e um centroavante com faro de gol. Não é luxo, é necessidade. Porque se o Bahia quer manter o embalo e garantir uma vaga direta para a Libertadores, precisa ter elenco. Não dá para depender de 11, 12 jogadores. Campeonato longo, competitivo, ninguém segura no G4 com time curto. E quem falou isso não foi qualquer um. Durante uma live, um comentarista conhecido cravou que sem essas 4 contratações, o Bahia pode cair para a 6ª, 7ª ou até 10ª colocação. E olha, por mais que seja uma previsão ousada, ela faz sentido. Futebol é coletivo, é rodagem. Você pode estar bem hoje, mas se não tiver peça para mudar o jogo quando for preciso, a conta chega. E dentro desse contexto, quem vem se destacando muito é Jean Lucas. O cara simplesmente vive a melhor fase da carreira desde que chegou ao Bahia. Antes, em outros clubes, ele tinha 5 gols em mais de 150 jogos. No Bahia, já são 15 gols em 95 partidas. Isso é mudança de patamar. E tem dedo do Rogério Ceni aí. O treinador enxerga o Jean Lucas diferente. Viu nele um potencial de infiltração, de chegada ao ataque, e vem explorando isso como poucos. No último jogo contra o Juventude, por exemplo, ele apareceu mais vezes na área do que em várias partidas anteriores somadas. Resultado? Gol. E não foi gol qualquer, foi gol de jogador que sabe o que está fazendo, que pisa na área com consciência. O torcedor percebe isso. Quando o jogador cresce, quando ele se impõe fisicamente, quando assume o jogo, a arquibancada sente. Jean Lucas está nesse momento. É o tipo de atleta que faz a diferença em uma reta final de campeonato, quando o fôlego começa a faltar e é preciso alguém que chame a responsabilidade. E se ele continuar nesse ritmo, pode ser inclusive uma peça-chave para garantir esse G4 até o fim. Agora, voltando ao que acontece fora das 4 linhas, outra notícia de impacto veio da CBF. A partir de 2026, o Brasileirão terá impedimento semiautomático.
E olha, isso é uma vitória do futebol brasileiro. A tecnologia já foi testada em grandes competições internacionais e mostrou que funciona. Acaba com a margem de erro grotesca, evita polêmica, dá mais justiça ao jogo. São dezenas de câmeras, software de ponta, tudo para marcar o impedimento com precisão milimétrica. A chance de erro humano praticamente desaparece. E num campeonato tão disputado como o nosso, isso pode fazer toda a diferença. Quem torce de verdade sabe como é frustrante ver um gol anulado de forma injusta, ou um impedimento mal marcado tirando a chance de uma virada. Com essa novidade, a arbitragem brasileira dá um passo importante rumo à modernidade. E é bom ver que a Série B também será contemplada, porque valoriza todo o sistema do futebol nacional, não apenas a elite. Finalmente, parece que entenderam que o torcedor brasileiro merece o mesmo nível de respeito que os europeus têm em seus campeonatos. E falando em respeito, bora trazer um dado que mostra o tamanho da paixão tricolor. Saiu uma nova pesquisa sobre as maiores torcidas do Brasil, e o Bahia apareceu em alta, subiu de 1,7% para 2,2% da população. Parece pouco? Não é, não. Isso é crescimento real. E é ainda mais expressivo quando se observa que outras torcidas tradicionais, como a do Sport, do Vitória e até do Fluminense, caíram nesse período. O Bahia, mesmo sem estar em sua fase mais gloriosa, conseguiu aumentar sua base de torcedores. Isso é resultado de engajamento, de presença em rede social, de campanha em campo, de identificação. E mais, é prova de que o clube tem potencial de se consolidar ainda mais como uma força nacional. Agora me diz, você já foi abordado por alguém para responder uma dessas pesquisas? Porque tem muita gente que nunca foi. Então imagina o tamanho real da torcida do Bahia se esses números forem subestimados. A verdade é que o Bahia tem crescido, sim. E tem crescido em todos os sentidos, em torcida, em estrutura, em ambição, em visibilidade. Não é coincidência. É trabalho. E para completar o pacote, tem Copa do Brasil na área. O Bahia vai encarar o Retro pelas oitavas de final, e o primeiro jogo já é agora, na Fonte Nova. Depois, tem o segundo jogo em Recife. Confronto complicado, sim. Mas se o Bahia jogar com seriedade, com concentração, tem tudo para avançar. O detalhe é que o jogo será exclusivo do Prime Video. Então, se quiser acompanhar, vai ter que assinar. Isso, claro, tirando aquela galera que gosta de ficar procurando link pirata por aí, né? Mas a recomendação oficial é essa: se quer ver o jogo sem travar, com qualidade e legalmente, assina o Prime. Ainda tem 30 dias grátis para experimentar. E convenhamos, vale a pena. O que não dá é para perder o jogo do Bahia nas oitavas, com o time embalado, estádio lotado e clima de decisão. E se a gente parar para pensar, o que o Bahia vive hoje é reflexo direto de planejamento. O clube foi se reorganizando, se estruturando e hoje colhe os frutos. Mas precisa continuar. Precisa reforçar. Precisa pensar grande. Porque o torcedor quer mais. Quer título, quer Libertadores, quer protagonismo. E com jogadores como Jean Lucas em alta, com Talisca no radar e com a Fonte Nova podendo voltar a ser do clube, o cenário é promissor. Imagina o impacto disso no projeto de crescimento do clube. Estádio próprio, centro de treinamento estruturado, base em ascensão, time competitivo, torcida apaixonada. O Bahia entra definitivamente na elite estrutural do futebol brasileiro. Não só por tradição, mas por projeto. É uma mudança de patamar que afeta tudo: poder de atração de jogadores, negociações de patrocínio, visibilidade internacional, e até mesmo a autoestima do torcedor. E num momento em que o futebol brasileiro vive uma transformação com a chegada de SAFs e investidores estrangeiros, quem sai na frente com gestão profissional, estrutura sólida e torcida engajada tem tudo para se consolidar entre os grandes. E é exatamente por isso que nomes como Anderson Talisca aparecem no radar. Um jogador que, mesmo ainda com o mercado fora do país, já começa a olhar com outros olhos para um retorno ao clube que o revelou. E não se trata apenas de sentimento. É um ciclo que se fecha.
É a ideia de voltar ao ponto de origem para ajudar o Bahia a chegar ainda mais longe. Talisca tem bola para ser protagonista no Brasil. E mais que isso, tem carisma, tem identidade, tem a imagem perfeita para liderar um projeto de reconstrução e ambição. Se o pré-contrato for assinado em janeiro, como se especula, o meio de 2026 pode marcar o início de uma nova era. Uma era em que o Bahia passa de promessa para realidade consolidada. E enquanto essa nova fase não chega, o torcedor vive o presente com otimismo, mas também com um pé no chão. Porque é verdade que o time está entre os primeiros colocados, mas também é verdade que a tabela do Campeonato Brasileiro é traiçoeira. Um tropeço aqui, uma sequência ruim ali e a tabela muda completamente. E é por isso que as 4 contratações que vêm sendo debatidas com tanta intensidade fazem todo sentido. Um goleiro que chegue para brigar por titularidade, um zagueiro que imponha respeito, um meia para revezar com Everton Ribeiro e um camisa 9 de presença diária na área. São peças que podem garantir um segundo turno de regularidade, de equilíbrio e, principalmente, de consistência. Porque não dá para depender do brilho individual o tempo todo. É preciso um grupo forte, rodagem no elenco e confiança em quem vem do banco. E se tem um setor que precisa de atenção imediata é o ataque. O Bahia precisa de um centroavante que faça diferença. Um cara que resolva o jogo com um toque, que apareça nos momentos decisivos, que tenha faro de gol. Porque o time cria, chega, mas falta aquele matador clássico, aquele que empurra a bola para dentro sem cerimônia. E no futebol brasileiro atual, quem tem um goleador com regularidade ganha jogos que pareciam empatados. Isso é o que faz um time de G4 virar um candidato ao título. E aí entra a questão de gestão de elenco. Porque o calendário não perdoa. É jogo a cada 3 dias, é deslocamento, é lesão muscular, é desgaste psicológico. Quem não tiver profundidade de grupo vai sofrer. Basta olhar os últimos anos. Os clubes que chegaram ao fim da temporada brigando por algo importante foram aqueles que souberam usar bem o grupo, fazer rodízio, dar descanso quando necessário. O Bahia precisa entrar nessa lógica. Não é mais o tempo do 11 titular inquestionável. É preciso ter pelo menos 16, 17 jogadores de nível parecido, que entrem e mantenham o padrão. E se por um lado o ataque precisa de reforço, por outro o meio-campo tem sido a grande válvula de escape do time. E aí entra novamente o nome de Jean Lucas, que vive um momento iluminado. A estatística é clara. Antes, em outros clubes, ele tinha 5 gols em mais de 150 jogos. No Bahia, já são 15 gols em menos de 100 partidas. Isso é muito mais do que uma boa fase. Isso é mudança de função, de posicionamento, de confiança. Jean Lucas não é mais aquele volante tímido, que toca de lado e se esconde. Agora ele pisa na área, aparece, chuta, finaliza. E tem feito isso com regularidade, o que mostra que a adaptação ao estilo de Rogério Ceni foi total. O treinador, aliás, tem extraído o melhor dele. É notável como Jean Lucas se transformou numa peça-chave, tanto na marcação quanto na chegada ofensiva. E isso, para um time que busca o topo, é fundamental. E essa transformação individual se encaixa perfeitamente com o crescimento coletivo do Bahia. Por que não dá para ignorar que o clube está crescendo fora de campo também? A nova pesquisa de torcidas no Brasil confirma isso. O Bahia saltou de 1,7% para 2,2%, superando clubes que historicamente sempre foram considerados maiores em número de torcedores. E mais do que isso, o crescimento do Bahia veio ao mesmo tempo em que outros caíram. Isso mostra que o torcedor não está apenas nas arquibancadas. Ele está nas redes, nos dados, nas estatísticas. Está presente e ativo. E quando o Bahia sobe nesse ranking, ele não sobe sozinho. Sobe com ele a autoestima do povo baiano, que se vê representado num clube que fala a mesma língua, que canta a mesma música e que luta com a mesma garra. E essa presença crescente da torcida não é à toa. É reflexo do que o clube vem fazendo. Seja em campo, com uma campanha competitiva, seja fora dele, com ações que aproximam o torcedor do time. E agora, com a chegada da Copa do Brasil em fase decisiva, a expectativa aumenta ainda mais. O confronto contra o Retro nas oitavas é aquele tipo de jogo que não permite erro.
O primeiro duelo será na Fonte Nova, e a torcida vai fazer sua parte. Empurrar, cantar, transformar o estádio num caldeirão. E mesmo que o adversário seja de menor expressão, o Bahia não pode relaxar. Porque mata-mata é traiçoeiro. Um gol fora de hora, um erro bobo e tudo muda. O time precisa entrar ligado, respeitar o adversário, mas se impor desde o primeiro minuto. E atenção, esse jogo será transmitido com exclusividade no Prime Video. E aqui entra uma dica importante para quem quer acompanhar sem dor de cabeça: assinar o serviço. Tem 30 dias grátis, e nesse período, dá para ver não só o Bahia, mas outros confrontos decisivos da Copa do Brasil. Mas o foco é esse: Bahia e Retro, oitavas de final, clima de decisão em um estádio inteiro querendo ver o esquadrão avançar. E se avançar, a caminhada fica ainda mais interessante. Porque aí o Bahia vai começando a se acostumar de novo com decisões, com partidas grandes, com noites históricas. E isso é fundamental para criar uma cultura vencedora. E esse sentimento de virada de chave não é só impressão. Está acontecendo de fato. O Bahia, que há pouco tempo brigava para não cair, agora briga por G4, por vaga direta na Libertadores, por respeito nacional. E essa transformação é visível nos números, nos bastidores, principalmente, na confiança da torcida. Porque o torcedor acredita. E acredita porque vê entrega, vê planejamento, vê transparência. Claro, ainda falta muito. O caminho é longo. Mas os passos estão sendo dados. Um de cada vez, mais firmes. E agora, mais do que nunca, é hora de manter o ritmo, ajustar o que precisa ser ajustado e seguir acreditando. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor começa a ganhar força e promete agitar as torcidas. Thiago Almada, jovem promessa argentina, estaria prestes a assinar um contrato de 4 anos com o Bahia. Embora nada tenha sido oficialmente confirmado pelas partes envolvidas, fontes próximas ao clube baiano indicam que as negociações avançaram bastante e que o jogador pode ser a grande novidade para a próxima temporada. Thiago Almada, revelado nas categorias de base do Vélez Sarsfield, é considerado uma das maiores joias do futebol sul-americano nos últimos anos. Com apenas 23 anos, ele já chamou a atenção de gigantes europeus e sul-americanos por sua habilidade, visão de jogo e faro de gol. Sua capacidade de criar jogadas e desequilibrar defensores o torna um meio-campista ofensivo extremamente valioso, o que justificaria o interesse do Bahia em apostar alto para trazer esse talento ao futebol brasileiro. O que alimenta ainda mais essa especulação é a postura do Bahia nos últimos meses, que vem demonstrando ambição e uma estratégia clara para fortalecer o elenco. Após temporadas de altos e baixos, o clube busca se reposicionar no cenário nacional e sul-americano, mirando competições importantes e o retorno à elite do futebol brasileiro. A possível chegada de Almada seria um passo significativo nessa direção, já que ele traria não só qualidade técnica, mas também um apelo comercial relevante, atraindo holofotes para o clube. Além disso, especula-se que a assinatura de um contrato de 4 anos demonstra uma confiança mútua entre o jogador e o Bahia. Almada, que vinha enfrentando momentos conturbados na sua passagem recente pela MLS, com pouca regularidade e algumas lesões, poderia encontrar no futebol brasileiro o ambiente ideal para se reencontrar e retomar a trajetória ascendente que o projetou como promessa. O Bahia, por sua vez, ganharia um atleta com experiência internacional e a capacidade de mudar o rumo de partidas com sua criatividade. Por outro lado, o mercado de transferências é sempre cheio de surpresas e reviravoltas. Outros clubes brasileiros e até estrangeiros estariam de olho em Almada, o que deixa a situação ainda mais incerta. A concretização desse negócio dependeria de uma série de fatores, como a aprovação médica, o alinhamento salarial e, claro, a vontade do jogador em se aventurar em um novo desafio. No entanto, os indícios são de que o Bahia está disposto a fazer um esforço financeiro considerável para fechar esse acordo, mostrando que quer investir pesado para subir de patamar. Enquanto isso, a torcida tricolor começa a alimentar expectativas e a se empolgar com a possibilidade de contar com um atleta do calibre de Thiago Almada em seu time.
Nas redes sociais, o nome do argentino já circula entre as discussões, e a esperança de ver a magia argentina brilhando no estádio Pituaçu toma conta dos torcedores. Se confirmado, seria uma contratação de impacto que poderia marcar uma nova era para o Bahia, trazendo não só talento, mas também esperança de dias melhores e mais vitórias. Assim, apesar de ainda não haver um anúncio oficial, o burburinho em torno de Thiago Almada no Bahia segue crescendo, fazendo do argentino o grande assunto do momento no futebol baiano. Resta agora acompanhar os próximos capítulos dessa novela e torcer para que o talento da Argentina realmente desembarque no Nordeste, prometendo espetáculo e emoção para a torcida tricolor. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!